Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu vim gravar uma receita que eu tô muito animada em fazer, que é um bolo confeitado e recheado. Então, eu queria fazer um bolo com as coisas mais naturais possíveis e que eu tivesse em casa. Andei procurando algumas receitas, mas todas as receitas que eu encontrava tinha coloque goma xantana, não tenho goma xantana, coloque adoçante que vá ao forno, não tenho e não quero comprar, não quero usar. E então eu vou criar uma receita, como se fosse uma receita, na verdade é uma receita que eu uso para fazer pão para o café da manhã e eu vou deixar ela um pouquinho mais incrementada para que ela se torne um bolo ao invés de um pão de café da manhã. Então eu vou começar a fazer aqui, eu vou mostrando para vocês os ingredientes que eu vou usar e aí no final a gente vai ver se vai dar certo, tá? Então eu vou fazer algumas receitas, pelo menos 3 receitas hoje, do bolo primeiro e as outras eu falo depois, à medida que eu for fazendo. Então a gente vai ver se dá certo junto, tá bom? Então eu vou baixar aqui e vou mostrar pra vocês o que eu tenho. Primeiro, aqui no liquidificador eu coloquei 2 bananas. Opa, peraí, aqui eu quero posicionar. Então aqui tem 2 bananas, 3 ovos, e daí eu vou bater ele primeiro. E eu vou colocar também junto com esses ovos e a banana, um pouquinho de essência de baunilha. Se você não gostar, não precisa colocar. Então, eu vou colocar e como é um teste, né? Então, antes de bater, aqui tem 2 xícaras de farinha de aveia. A minha xícara medida tem 240 ml. Porém, se você for colocar por colheres, dá entre 10 e 12 colheres de sopa, mas nessa medida assim, mais ou menos. E 1 xícara de farinha de oleaginosa, a que você preferir. Eu, aqui em casa, tenho a de amendoim, então é ela que eu vou usar. E eu vou misturar essas 2 farinhas aqui. Eu vou bater a mistura, que eu falei primeiramente, que são os ovos e a banana, e depois vou agregar nessa massa aqui, tá bom? A mistura aqui já terminou de bater, fica assim líquida, e eu vou agregar aqui junto nessa mistura de farinha. Um buraco aqui no meio da massa. Vamos aproveitar tudo, né? Pra não ter desperdício. Eu vou colocar também na receita 2 colheres de sopa de óleo de coco. Se você não tiver, você pode colocar azeite, que também dá certo. E vamos misturar isso aqui, ver o que dá. E aí, aqui eu tenho 2 colheres de sopa de água, caso eu precise. E também, lembrando que esse bolo não vai açúcar, eu não quero colocar açúcar nele. Então, o doce aqui vai ficar por conta da banana. E também não vai ficar com gosto de banana o bolo, tá bom? A massa, aparentemente, tá no ponto. Mas eu vou colocar essas 2 colheres de água que eu falei. Já ficou melhor do que estava a consistência. Acho que eu vou colocar mais um, tá bom? Vamos lá. Então, no total, tem agora 3 colheres de sopa de água. Você pode colocar suco de laranja. Como é um teste, nós vamos saber se vai dar certo essa ideia ou não. Assim tá a massa, tá consistente, mas não tá dura. E agora eu vou acrescentar 1 colher de sopa de fermento químico para bolo.
vou colocar em uma forma pequena, eu vou 23 centímetros de diâmetro e vou levar ao forno que deve estar pré-aquecido. Posso até colocar um timer aqui, ignore aqui o horário que acabou a luz e aí eu não consertei, mas tá aqui, tá em aproximadamente 180 graus, ó, aqui, tá bem nesse pontinho aqui, entre o 170 e o 200. Eu deixei o circulador ligado, mas eu já vou desligar e deixar sem o circulador de ar. E vamos ver quanto tempo ele fica. Eu vou colocar aqui no meu timer 30 minutos para ver se vai dar certo. Eu não vou nem consertar aqui o horário para ver se vai dar ou se vai ser insuficiente. 30 minutos e vamos lá. E daqui a pouco eu volto com o resultado do bolo pra vocês. Olha, gente, ficou bem douradinho. Agora eu vou deixar ele esfriar. E depois eu vou cortar e rechear. O recheio também eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Bom, gente, agora eu vou começar a fazer o recheio. Esse é o primeiro recheio e eu também vou adaptar ele à minha necessidade atual. Nós estamos há um período já sem consumir açúcar e no início é um pouco difícil, mas não é impossível. Mas como não vai ser só nós dois, eu e meu esposo, que vamos comer esse bolo, esse primeiro recheio que eu vou fazer, eu vou evitar colocar açúcar. Já o segundo, pode ser que eu coloque uma colherinha de açúcar. E eu não uso adoçante, não gosto de adoçante, a minha nutricionista também não gosta de adoçante, e no meu plano alimentar não tem açúcar nem adoçante. E se por acaso eu precisar fazer alguma receita ou comer alguma coisa que tem açúcar na casa de alguém da minha família, eu vou comer. Então, assim, a gente não pode ser tão radical. Eu não consigo fazer nada radicalmente assim, então tudo é um processo. Por enquanto eu tô me adaptando bem, não comer açúcar, mas nada impede que eu coma uma vez ou outra, tudo bem? Desde que não se torne um hábito rotineiro, como antigamente, tá valendo. Então vamos lá, começar com o recheio aqui. Aqui eu tenho meia caixinha de creme de leite e uma pitadinha de sal, que é para realçar os sabores. Eu vou colocar uma colher de sobremesa de cacau em pó e vou colocar também chocolate. Esse daqui é 80% e aqui tem 50 gramas de chocolate. Então agora eu vou acender aqui o fogo. Vou abaixar porque essa panela aqui ela é muito fácil de reter o calor, então eu vou mexer aqui até dar o ponto. E após isso vai para a geladeira, tá bom? Então vamos lá. Talvez essa não seja a melhor forma de fazer, mas essa é a forma que eu sei fazer. Espero muito que dê certo, porque a receita do bolo é um experimento, né? Até porque é aniversário do meu esposo e eu tô tentando fazer alguma coisa mais saudável. Por isso essas receitas assim, adaptando para uma festinha, uma comemoração, sabe? Para um bolo de aniversário. E aí nós vamos ver esse resultado aí, como vai ficar. Então aqui, ó, já derreteu, já pegou forma, o cacau já uniu. Sempre mexendo aqui para não ferver, que não é o intuito. Ferver é apenas unir os ingredientes. Já vou apagar o fogo.
E daqui eu vou tirar. Tá mais consistente, é assim mesmo que eu quero. Eu não quero ele em forma de calda, então quando esfriar vai ficar um pouco mais consistente. E eu quero que ele fique exatamente assim. Bom, agora vamos para o segundo recheio. E aqui eu tenho a outra metade da caixinha de creme de leite. Tenho 50 ml de leite de coco, que eu acredito que eu vou colocar assim. Não, vou colocar assim, já vou acrescentar mais 50 ml, então meia caixinha de creme de leite e 100 ml de leite de coco. E aqui tem 100 gramas de coco ralado sem açúcar. Pode ser o coco fresco. Eu até tenho coco fresco, mas ele ainda precisa abrir, eu preciso ralar e não é interessante agora pra mim. Então eu vou colocar e deixar só um pouquinho aqui e vou acender aqui o fogo. Vamos ver como que isso aqui vai sair. Não coloquei açúcar ainda, apesar que nada aqui tem açúcar. Ah, lembrando que aqui tem uma pitadinha de sal para realçar sabor. Se você não quiser, não precisa. E aqui eu vou observar como isso aqui vai se comportar, se eu coloco mais leite de coco. Vocês estão vendo que eu não coloquei o coco ralado todo, exatamente pelas quantidades de líquidos que eu coloquei. Então aqui eu vou acrescentar mais 50 ml. Então, porque eu juro que eu até tentei procurar um beijinho low carb, mas como eu já disse antes, tudo ou tem goma xantana, ou tem xilitol, stevia, eritritol, sei lá o que, e eu não quero consumir esses adoçantes. Então eu vou criando com o que eu tenho em casa aqui. Pode ser que alguém já tenha até feito isso daqui e eu não encontrei, porque eu perdi a paciência de procurar. Como já tá à noite, eu quero terminar. Não tá assim tão tarde, acho que são 8 horas, 8h30. Mas eu quero terminar hoje, pra montar o bolo, sabe? Pra que ele fique bem gostosinho amanhã. Um pouquinho assim, ó. Ele não tá estragado, tá bom? Aqui o óleo fica... Ele pode tanto ficar transparente, quanto ficar assim, esbranquiçado. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de leite de coco, que eu vou colocar. Então, já são 200 ml. Com mais 100 ml do creme de leite, né? Que é a meia caixinha, que eu tô usando a caixinha, que tem 200 ml. Olha, eu quero ele assim, mais cremosinho. Eu acho que eu vou acrescentar uma colherinha de sobremesa de açúcar, porque o pessoal de casa, da família, também vai comer, né? E aí, já viu, né? Mas eu vou colocar uma colher de sobremesa de açúcar demerara. Ó, poderia ser açúcar de coco, mas eu não tenho aqui no momento. Então, isso aqui acredito que seja o suficiente. Bom, o bolo já ficou pronto, esfriou, os recheios também. Aqui eu umedeci, parti ao meio o bolo e eu umedeci com leite de coco. E a outra parte tá aqui, ó, vocês podem ver, é uma massa bem úmida, não há necessidade de molhar tanto. E ela é bem firme, mas ela é fofinha. Então agora eu vou colocar o recheio, que vai ser o primeiro, vai ser o de coco. Bom, pessoal, estamos no dia seguinte e eu vou fazer a cobertura aqui pro bolo. Porém, a cobertura não vai ser a que eu pretendia fazer.
Eu queria fazer com creme de leite, até deixei gelado, mas eu não vou poder fazer ela porque eu preciso de emulsificante. Então, no caso, eu vou fazer uma convencional, que é um merengue. Então, para iniciar, aqui na panela eu já adicionei 3 gemas e vou colocar 3/4 de xícara de açúcar. E precisa ser o açúcar refinado. Infelizmente, vou ter que usar açúcar. E eu vou misturar bem e após isso levar em banho-maria até ficar claro. E depois tem que bater bem na batedeira, tá bom? Então, eu já tenho água ali, quase em ponto de fervura. E agora eu vou mexer aqui o açúcar com as claras. E agora a gente leva no banho-maria. Aqui não tá o melhor ângulo, mas é o que eu posso, neste momento, mostrar pra vocês. Já tá bem misturadinho, então agora é no banho-maria até ficar claro. Então, já apaguei o fogo, ficou uns 5 minutinhos aqui no banho-maria. Tempo preciso eu não sei informar, mas até tá tudo dissolvido. Não posso informar porque eu não prestei atenção nisso. Então, até o açúcar está totalmente dissolvido, porque você já fez isso na primeira parte. E aqui até você poder pegar um pouquinho e sentir a textura, a temperatura na mão. Não se queima, então tá bom. Então, agora aqui nós vamos bater isso daqui. Agora eu vou transferir a mistura aqui para uma vasilha para poder bater até ele dobrar de um volume. E eu vou acrescentar também 1 colher de sopa de essência de baunilha, mas isso é a gosto, tá bom? E vamos lá. Velocidade máxima. Eu bati em torno de 10 minutos, mas isso depende muito da potência da sua batedeira. Se for uma planetária, melhor ainda. Então, agora eu vou transferir isso para um saco de confeiteiro que eu tenho aqui e vamos ver se vai dar certo. Na verdade, eu vou tentar passar ele aqui, porque como o bolo assim não é aqueles bolos tradicionais, né? Quem sabe fica melhorzinho. Vamos ver o que que dá. Olha, gente, o resultado ficou assim. Tem uma imperfeição aqui e muitas ali? Tem. Esperava que ficasse excelente? Não. Por quê? Não sou confeiteira, não sou boleira. Isso aqui, na realidade, é só um carinho pro meu esposo, que hoje é aniversário dele. E aí, eu resolvi fazer alguma coisa um pouquinho mais especial, digamos assim. Então, todo mundo pode vencer seus limites, né? Superar. Claro que aí deve ter algum confeiteiro que tá falando que coisa é essa? Mas aqui tá tudo bem, tá beleza. Então, por enquanto tá assim. Depois eu mostro o resultado final mesmo pra vocês, que é um pedaço do bolo. Assim que a gente cantar o parabéns pra ele. A Júlia não tá aqui? Eu amo cada um nessa casa aqui. Você olha no coração. Mas nessa família tem um cara que me quebrou na emenda. E eu fiquei emocionado com isso. E esse cara é meu afilhado, Juninho.
Então, gente, esse é o resultado final do bolo. Será que tava bom? Até quem não é fitness aqui aprovou. Então, para encerrar esse vídeo, deixa o seu gostei e um comentário aqui embaixo para eu saber se vocês gostaram, tá bom? Muito obrigada por me assistir. Até a próxima!